E neste sábado, 6 de setembro de 2025, percorremos 30 dias do início das tarifas extras impostas pelo presidente americano Donald Trump ao Brasil. E por esse motivo, a gente conversa agora com o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Igor, bom dia, seja bem-vindo. Qual a sua avaliação nesse primeiro mês desse tarifaço, hein? Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, entrando diretamente no assunto, o tarifaço do presidente Donald Trump está atingindo o Brasil de uma maneira bastante desigual, né? Isso porque o país tem estados que têm uma relação de exportação de maneira bastante diferente, né? Quando a gente olha, por exemplo, o estado de São Paulo, a gente tem uma queda aí, dependendo do setor, que varia de 11% até 15% de exportações para os Estados Unidos, que é impactante, isso realmente bate na economia, mas quando a gente sobe um pouco e vai para estados do Nordeste, principalmente para o estado do Ceará, que tem mais da metade, 45,6% das suas exportações vão para os Estados Unidos, a situação fica quase calamitosa. O estado de Pernambuco também passa dos 43%. E alguns desses estados já entram em situações de emergência, onde os governos estaduais estão fazendo processos emergenciais para tentar manter empregos na região. Então, a gente está falando de processados de carnes, produtos como ceras de carnaúba, que é utilizado no sistema de cosméticos, placas de aço de grandes empresas multinacionais. E tudo isso vai sim ter um impacto dentro da cadeia produtiva e empregos em regiões, principalmente do Norte e Nordeste, que são as regiões que são mais deficitárias do ponto de vista de renda per capita e principalmente que precisam dessas exportações. Um outro ponto que me preocupa e que não vai ser sentido agora, mas a gente vai assistir nos próximos meses, é a queda do investimento direto estrangeiro. Além do componente de exportação, quando a gente está falando que o presidente Donald Trump coloca essas tarifas, a questão política que o presidente Trump vem fazendo contra o Brasil, esses ataques diretos, vão sim provavelmente causar uma queda do investimento direto estrangeiro de empresas americanas no Brasil. E ao contrário da China, que é o nosso maior parceiro comercial do ponto de vista de exportação e importação, os Estados Unidos é o maior investidor no Brasil, quando a gente fala no IDE, né? E o IDE ele é importante por quê? Porque ele gera a construção de novas fábricas, aumento de empregos, obviamente mais impostos. Então, o tarifaço ele tem essa dupla faceta, ele impacta negativamente as exportações, mas ele inibe e deve inibir mais investimentos, porque as empresas ficam com medo de entender que seus investimentos podem não ser tão frutíferos assim para o Brasil ou para os seus retornos no médio e no longo prazo. E eu acho que isso ainda é uma situação mais complexa, porque a gente está vindo de déficits na nossa balança comercial de dólares dentro do Banco Central. Isso significa que quando a gente exporta menos e quando a gente recebe menos investimento direto estrangeiro, aumenta o nosso déficit. E a gente está, assim, com mais de 70 bilhões de déficit quando a gente olha a balança comercial e de serviços. Então, o tarifaço do Donald Trump, ele tem um caráter econômico muito mais danoso para a economia brasileira do que meramente a parte de exportação. E isso a gente precisa não só do governo, mas dos agentes privados para avançarmos em algum tipo de negociação o mais rápido possível. Sem dúvida alguma, né? Eu acho que você exemplificou bem os reflexos gerados pelo tarifaço nesses 30 dias. Agora, o que o governo brasileiro pode fazer efetivamente para tentar reverter essa situação? Porque uma ligação direta entre o presidente Lula para o Donald Trump não foi feita efetivamente. Exatamente. Eu acho que muito mais importante que uma ligação direta, e obviamente uma ligação direta é importante, mas o presidente Donald Trump, até onde nós sabemos hoje, e como eu converso com algumas fontes americanas, dizem que o governo brasileiro está falando em uma outra sintonia. Quando o governo brasileiro se posiciona sobre temas como soberania, como a própria questão eleitoral do presidente Bolsonaro, isso não é os temas que o governo americano quer ver alinhado para uma negociação. A gente poderia fazer o exemplo do Japão, que quando foi fazer o approach com o governo americano,
veio com a proposta de investimentos de 500 bilhões de dólares e a redução de tarifas. No nosso caso brasileiro, eu acho que existem 2 pontos que são fundamentais que devem estar na pauta de negociação. O primeiro são, obviamente, uma diminuição das nossas tarifas de importação, principalmente de produtos de tecnologia, que são muito altas. O Brasil é um dos poucos países que tem o chamado imposto sobre imposto, que é visto pelos americanos como uma aberração para que os produtos finais cheguem no consumidor, e eles falam abertamente isso quando eles falam o cálculo do preço de celulares, que no Brasil chega a ser o dobro, o triplo, mesmo quando a gente faz a taxa de câmbio. Então eu acho que esse é um primeiro ponto, mais mercados para os produtos americanos. E segundo, os americanos têm interesse nas chamadas terras raras brasileiras. Se a gente entrar com propostas de legislação onde os Estados Unidos poderão, em parcerias com empresas brasileiras, avançar na exploração de terras raras, lembrando que o Brasil não tem tecnologia para fazer essa exploração de uma grande capacidade de produção, esses seriam 2 pontos que os Estados Unidos imediatamente atenderiam a ligação do governo brasileiro e abririam um canal de exportação. Então é como se os americanos estivessem numa sintonia, esperando algo do governo brasileiro, e o Brasil está falando com um outro ponto, voltado muito mais para a política e para a soberania, que não é algo que o governo americano está esperando. Acho que a gente tem que olhar muito mais o que os outros países fizeram, principalmente os europeus, o Japão e mais recente a Coreia do Sul, e mudar o nosso tom de visão política e de negociação. Isso, para mim, isso está muito óbvio, mas isso depende também de vontade política e não de ideologia. Professora Mônica Rosenberg está conosco aqui hoje também no Jornal da Manhã e tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, professor. Eu gostei muito, muito de ouvi-lo falando que é preciso olhar uma negociação econômica para lidar com essa situação do tarifaço e parar de ficar fazendo discurso em palanque achando que vai fazer pressão. Porque justamente esse tarifaço impacta os americanos também, né? E aí a minha pergunta é em relação aos efeitos do tarifaço aqui no Brasil terem sido retardados, porque logo que houve o anúncio do aumento das tarifas, as empresas americanas, sabendo que o preço ia aumentar para elas comprarem os produtos brasileiros, fizeram um estoque. Então elas compraram rapidamente na tarifa antiga e geraram lá um estoque para poder segurar um tempo, até achando que talvez a tarifa caísse. Com isso, aqui no Brasil houve um aumento de vendas naquele momento e a queda vai ser muito brusca na hora que o estoque acabar, porque não haverá a recompra. Isso pode estar gerando um efeito retardado que nós agora não estamos vendo e que de repente daqui a pouco vai ter um impacto muito grande? Acho que sim, acho que esse efeito retardado existe. O aumento de preços nos Estados Unidos ele vai ser uma realidade. Agora, não acredito que isso vai ter um impacto do ponto de vista positivo, né? Os Estados Unidos, eles têm políticas de impostos e de mudanças de preços que são extremamente rápidas, né? Diferentemente do Brasil. E eu acho que a gente tem uma análise, Mônica, muito errática de que nos Estados Unidos o aumento de tarifas brasileiras, né, de café, produtos do suco de laranja, que são produtos do groceries, né, o dia a dia norte-americano, vai ter o chamado ceteris paribus, nada muda. Muito pelo contrário, a gente está assistindo que até estados como a Geórgia, a própria Flórida estão discutindo até baixas de impostos. O governador da Flórida quer agora diminuir impostos, até eliminar impostos sobre o chamado IPTU local para as famílias. Então, quando um imposto está aumentando de um lado, eles estão negociando internamente a queda de outro. Então, o efeito que a gente muitas vezes diz, vai ficar mais caro para o americano, pode até ser, mas eles estão trabalhando em outra questão, a queda de impostos brutal sobre território. Então, no final, para o bolso do americano, pode ser que ele não sinta nem tanto isso, né? É porque a gente está tão acostumado aqui no Brasil de tudo aumentar, que a gente não entende que lá tem uma política de que as coisas e os impostos baixam também por pressão política. Então, eu acho que a gente está fazendo uma análise muito errática e tendo uma sobrevalorização dos nossos produtos. Mas eu acho que isso não é o mais complexo, Mônica. O pior é que as políticas que o governo brasileiro está fazendo, e eu converso muito com exportadores, amenizam o problema.
dão algum fôlego. Mas uma vez perdido o mercado americano, os importadores americanos vão encontrar, quando esses estoques que você falou caírem, outros produtores, sejam eles na Colômbia, no Panamá, em outras regiões do mundo. E uma vez perdidos esses fornecedores que são brasileiros, vai ser muito difícil para a gente conseguir mais uma vez acessar o mercado americano. Isso vai ser péssimo para as nossas empresas e nós vamos perder empregos aqui. Então, até mesmo alguns efeitos que o governo está colocando como diminuição de preços internos para que haja um escoamento de produtos que não foram produzidos é falho, é temporário, porque na próxima safra as empresas vão produzir apenas a quantidade que eles venderam neste ano. Então, é mais ou menos uma maquiagem. E a diferença é que nós aqui no Brasil estamos unicamente focados em palanque político, em tentar solucionar, aumentando o crédito, endividando mais as empresas, enquanto nos Estados Unidos, eles estão esperando um outro approach do Brasil e, como eu disse, estão debatendo abertamente, 6 estados americanos, o fim ou quase a redução completa do chamado IPTU americano, o tax sobre as casas. Então, no final, o americano pode até pagar mais por um produto, mas não vai pagar sobre um produto que é muito maior, que são suas próprias casas. Então, se a gente não tiver essa análise macroeconômica, eu digo muito mais geoeconômica, a gente vai ficar perdido em uma guerra que nós vamos sair perdendo. Então, eu acho que precisa-se de um approach muito grande. Eu vejo muitos empresários brasileiros que estão indo, negociando e trabalhando suas próprias tarifas nos Estados Unidos, mas isso está muito longe de ser uma realidade. Sem dúvida alguma. Bom, a gente segue com a entrevista com o Igor. Outro ponto é que nós precisamos também... Pode prosseguir. Um outro ponto fundamental é que o governo brasileiro está contratando empresas de lobby nos Estados Unidos para tentar encontrar os problemas e fazer com que o governo americano de fato negocie. E isso é outra oportunidade para que nós possamos regular o lobby aqui também no Brasil. Enquanto o mundo inteiro estava negociando com empresas de lobby para diminuir suas tarifas e encontrar caminhos com os Estados Unidos, o Brasil só fez isso recentemente. Então, a gente tem que pegar essa oportunidade para fazer muitas modernizações no Estado brasileiro. E isso tem que, como você mesma disse, Mônica, sair do palanque e ir para a realidade. Os efeitos econômicos sobre o emprego e os dados macroeconômicos do Brasil vão chegar agora no bró, setembro, outubro, novembro. E os números mostram que a gente não vai ter crescimento no segundo semestre econômico, em parte por causa do tarifaço. Sem dúvida alguma. Bom, a gente segue a entrevista aqui com o Igor, agora passando a palavra para o Cristiano Vilela também para fazer a próxima pergunta. Igor, bom dia. Com relação a um olhar estratégico dos Estados Unidos, esse tarifaço e essas desavenças em relação ao Brasil, ao governo brasileiro, não podem acabar levando o Brasil a cair nos braços efetivamente da China? Quer dizer, até que ponto, do ponto de vista estratégico, econômico e geopolítico, é interessante ao governo americano endurecer essa relação e, eventualmente, perder de vez um parceiro que é um parceiro estrategicamente importante no continente americano? Oi, Vilela, muito bom dia. Eu tenho uma visão um pouco crítica sobre isso. Eu acho que, do ponto de vista ideológico, o Brasil, do ponto de vista ideológico, o Brasil ele se alinha com a China, principalmente por causa de uma visão do governo, do ministro Celso Amorim, do próprio presidente Lula. Agora, vamos traduzir o que a gente fala de alinhamento para o Brasil. Alinhamento, do meu ponto de vista, seria grandes investimentos da China, aumento das compras da China pelos produtos brasileiros e uma ligação onde a nossa dependência fosse muito maior. Eu tive conversando com membros do governo japonês agora e uma conversa muito importante que eles disseram foi, olha, o Brasil e o Japão têm sim uma dependência da China importante, que é preciso que seja diminuída, mas a própria China está chegando no seu limite. E aí é onde eu digo que isso
tem um certo rumor, e muito mais rumor do que uma realidade. O fato do crescimento da China de 5% não ter sido comprovado no ano passado mostra que os números estão cada vez mais opacos. As exportações brasileiras para a China diminuíram por causa que o seu próprio consumo diminuiu. Eles ainda têm um problema que passa de 2 trilhões de dólares no setor imobiliário que não foi resolvido. Então, a China está, sim, vendo um decréscimo populacional pela primeira vez na sua história. Então, ela está com problemas econômicos internos que é muito difícil dizer que ela vai... o Brasil vai encontrar grande solução e nós vamos cair no braço da China. Nós não vamos conseguir aumentar nossas exportações para a China, principalmente porque os produtos que nós vendemos para os Estados Unidos têm uma qualidade completamente diferente dos chineses, são muito mais produtos que são concorrentes dos chineses. Os investimentos da China no Brasil, apesar de terem aumentado, ainda são muito menores. A China chega no seu 5º, 6º lugar no IDE aqui, e muito pelo contrário, ela está procurando redimensionar internamente o seu mercado interno e fazer com que o seu crescimento seja feito pelo consumo dos chineses e muito menos do exterior, porque ele está vendo que esse modelo de exportação radical deles está chegando no limite. Então, por mais que exista assim, essa visão de que se afastar dos Estados Unidos pode abrir muito mais espaço com a China, que eu acho que é verdade, o meu grande questionamento é: não há espaço muito maior para que o Brasil aprofunde tanto as relações com a China. Existem limites e os próprios chineses estão focando em outros players com maior capacidade, maior facilidade de mercado, como, por exemplo, a própria Índia. Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais e economista, obrigada pela sua entrevista e pela sua disponibilidade. Um bom sábado para você. Muito obrigado e bom final de semana a todos.